Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Simulando Operações. Aqui nós vamos tratar de assuntos da prática que envolvem o universo do day trade para que você aprenda a operar e a operar com sucesso na bolsa. Eu sou a Aline Farias e hoje nós vamos tratar do assunto principal. Nós vamos tratar exatamente do ativo ou dos produtos que nós negociamos na bolsa. Existem vários, né? Vários tipos de produto, vários ativos, mas nós vamos tratar hoje de uma modalidade que a gente vai tratar aqui nos vídeos, na prática, que eu opero e que é importante você conhecer a fundo. Então, fica com a gente que a gente vai começar agora a falar desse assunto que é super importante você ficar por dentro também, tá joia? Você já ouviu falar de mini contratos? Se você não ouviu ainda, certamente você vai ouvir, porque é o tipo de produto ou ativo mais um dos mais operados na bolsa. Então, certamente você vai ouvir. E para que você conheça bem, eu preparei aqui uma aula, um guia, na verdade, para você saber as características, por que nós operamos esse ativo, quais as vantagens, como é que eu chamo a nomenclatura dele, o porquê dessa nomenclatura, e vou dizer no final qual o que eu gosto de operar no meu dia a dia de day trade, tá? Então, fica comigo aí até o final que vai ser bem interessante. Então, pessoal, vamos começar hoje a falar sobre mini contratos futuros. Já diminuí aqui a minha tela para vocês acompanharem o que eu preparei aqui para vocês. E para a gente começar a falar sobre mini contrato, eu vou dar um passinho para trás para falar um pouco sobre o mercado futuro. Nosso objetivo é saber sobre mini contratos futuros, que é o que a gente opera. Mas eu vou falar aqui então o que é o mercado futuro. O mercado futuro nada mais é do que uma negociação que você faz hoje, mas que só vai se realizar no futuro. É como se, grosseiramente, né, fazendo um comparativo aqui, vamos supor que você vá no mercantil, você veja lá o seu café que você quer comprar, mas você vai comprar só daqui a um mês. Mas você chega lá e dá a sua palavra, ó, eu vou comprar café. Então, o que acontece? Independente se daqui a um mês esse café tiver caro ou barato, tiver mais caro ou mais barato do preço que está naquele dia que você foi lá e falou com o gerente no mercantil, você vai comprar. Porque você deu a sua palavra, você fez a negociação de compra, mas num ambiente futuro, que vai acontecer ainda. Então, o mercado futuro é isso. Então, é a gente estar aqui fazendo compra e venda, mas que só vai acontecer no futuro. No caso do day trade, né, é um futuro muito próximo, porque você está fazendo operações no mesmo dia, né? A gente tem vídeo aqui no canal que fala sobre os tipos de operações. O day trade é uma operação de curtíssimo prazo, tá? Mas você pode, por exemplo, comprar num dia e só realizar no outro. Você só vai concluir a sua negociação no outro. Então, é um futuro um pouco mais distante, né? Mas sempre no ambiente futuro, tá? Então, isso é que é o mercado futuro. Mas o que acontece? Olha só, dessa maneira, independente do valor que o ativo alcance no futuro, o preço já foi firmado antes. E é isso que acontece às vezes quando, por exemplo, uma operação dá errado. É que você faz o seu compromisso aqui de compra e aí o que acontece? Ela despenca. Então você firmou que vai comprar por aquele preço, mesmo que agora ela esteja desvalorizada, está lá embaixo. Então, sempre é uma negociação que vai acontecer no futuro que você apalavrou hoje, tá? Então, isso é o mercado futuro. E por que que existe esse tipo
de negociação. Vou tirar aqui agora. Por que existe esse tipo de negociação? A gente tem 2 exemplos aqui de situações. Por que se faz isso, né? Primeiro, os investidores com a oscilação. O que a gente faz como é que a gente ganha, né? Quando a gente faz operações na bolsa? A gente ganha na oscilação. Então, para mim, pouco importa se o café, por exemplo, o exemplo que a gente deu, se o café tá caro ou barato. Eu quero saber se eu vou comprar aqui por um preço e ele vai subir e eu vou vender lá em cima. Ou se eu vou dizer que eu vou vender o café e aí ele vai subir e eu vou vender melhor. Então, os investidores, né, a gente faz operações na bolsa, nós ganhamos na oscilação. Estou sempre querendo comprar lá embaixo, comprar barato, e estou sempre querendo vender lá em cima, vender caro. Outra situação em que se beneficia desse tipo de operação são as empresas e produtores rurais. Por quê? Porque eles buscam proteção frente à variação dos preços. Então, se o produtor sabe, imagina, ou existe a expectativa daquele ativo que ele trabalha, vamos supor, o milho, por exemplo, de que vai aumentar muito, o que ele faz? Ele já afirma o negócio aqui, não, eu vou comprar aqui, estou comprando a esse preço. Ah, mas só daqui a um mês, mas é a esse preço que está hoje que eu estou comprando. Então, isso beneficia também as empresas e os produtores rurais. Então, são 2 situações em que acontece, o porquê que acontece esse tipo de negociação. E aí o que acontece? Quem está comprado quer que tenha alta, porque ele já comprou por esse preço de hoje, se subir ele vai ganhar mais. E quem está vendido quer que caia, porque ele vendeu, está vendido, apalavrado que ele está vendido pelo preço de hoje. Se cair mais, o que vai acontecer? Ele vai ganhar. Então, entendendo esse mercado futuro, dentro do mercado futuro, existem os mini contratos. E aí é que a gente vai começar a estudar. Olha aí um exemplo de alguns ativos futuros que a pessoa pode negociar antes. Aí são alguns exemplos. Aqui, o milho, a soja, o café, o dólar e o índice. Se você não ouviu falar, certamente vai ouvir, que são os contratos de dólar e os contratos de índice. São os mini contratos, esses aqui, de dólar e de índice, na verdade, são os ativos futuros mais comumente negociados. É o que a gente opera aqui. Então, por isso, a gente vai entrar mais profundamente no dólar e no índice. Vamos ver aqui. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos agora falar, a gente já viu o que é um mercado futuro, a gente já viu quais exemplos, né, de ativos futuros, e a gente viu também que nós vamos se atentar ao dólar e ao índice. Só que para esses contratos futuros aí de dólar e de índice, para eu negociar eles aqui, existem os mini contratos. Então, vamos agora entender o que são mini contratos futuros. Então, na verdade, os mini contratos nada mais é... Opa, desculpa aqui. Nada mais é que uma fração da modalidade cheia. Então, a gente tem lá o contrato do dólar, que eu quero negociar, quero comprar e vender dólar. Só que existe o contrato que a gente chama de contrato cheio. E existe o mini contrato. Por que existe esse mini contrato? Olha só, foi criado para os investidores de pessoa física para que eles tivessem mais participação na bolsa. Porque exige, a gente vai ver aqui, existe pouco capital. Então fica mais fácil da pessoa física negociar dólar, negociar o índice, utilizando os mini contratos futuros.
Então, pessoal, continuando aqui sobre os mini contratos. Então, os principais mini contratos, dólar e índice. O dólar nada mais é que uma negociação de câmbio, né? É uma relação aí entre o real e o dólar. E o índice é, na verdade, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, como se fosse uma cesta das principais ações. Então, esses dois contratos, esses dois produtos, esses dois ativos, são os principais mini contratos, dólar e índice. E quanto é um mini contrato? Vocês já chegaram a se perguntar quanto é um mini contrato? Olha aí, do dólar já apareceu. Um mini contrato do dólar é 10 mil dólares. Olha, a cotação, quando a gente vê lá no gráfico, né, do dólar, é por 1.000. Então, se o dólar estiver valendo, vamos supor, R$5, se o dólar estiver valendo R$5, então a cotação do mini contrato será 5.000. A cotação é o que está aparecendo lá no gráfico quando eu vou fazer a minha negociação de compra ou venda, é o valor que vai aparecer lá. 5.000 e não sei quanto. Tá. Supondo que ele está valendo R$5 fechado, né? É sempre 5.000 e alguma coisa. É o que vai aparecer lá. Mas o valor dele, se é 10 mil dólares e ele está a R$5, então seria 50 mil reais. Tá certo? Então, esse é o valor do mini contrato. Então, quando você está operando um mini contrato do dólar, na verdade, é como se você estivesse operando 50 mil reais. No caso, o dólar valendo R$5. Veja bem, guarde essa informação. E o índice? A cotação do índice já é em pontos, tá? Não é em reais como o do dólar lá. É em pontos. E aí, cada ponto vale 20 centavos. Então, vamos supor que a cotação do índice esteja em 100 mil pontos. 100 mil pontos, vamos supor. O valor dele vai ser quanto? 100 mil vezes ponto 20, que dá 20 mil reais, né? Então, você vê que, de cara, né, você percebe que o valor do dólar, então, é um valor mais alavancado. É como se você estivesse operando um valor bem maior do que no caso do índice. Porque no índice é só 20 centavos cada ponto. Se está em 100 mil pontos, são 20 mil reais. Esse é o valor de um mini contrato. Então, você aprendeu que quando você está operando lá na plataforma, que você, vou só com um contrato, você vai ver muito isso. Começa sempre com um contrato, mas esse um contrato, é como se você estivesse operando 50 mil reais, se for no dólar, 20 mil reais, se for no índice. Nesses termos que eu tô dando hoje, né? R$5, o dólar sendo R$5 e o índice estando em 100 mil pontos, tá? Quem quiser tirar um print, é legal para você guardar, rever, estudar novamente. É uma pergunta que pouca gente se faz. Normalmente você começa a operar e você, é mini contrato, você não sabe nem direito o que é mini contrato, por que é mini, por que é esse nome, por que é um contrato, por que é futuro, né? Para que serve esses futuros e o valor desse mini contrato. Então, é bem interessante você saber exatamente o que você está fazendo na bolsa, tá? Por isso eu resolvi fazer, um vídeo aqui muito teórico, né? Não é muito prático, porque realmente é para instruir você sobre essa parte teórica que envolve as operações na bolsa, tá certo? Então, já aproveitando, se você gostou desse tema, né, de hoje, já coloca aí o like, e compartilha se você acha interessante alguém que opera saber disso também, que não saiba. Comenta
e dar sugestão, dúvidas, e a gente vai sempre procurando melhorar o conteúdo aqui para vocês, tá joia? Então vamos continuar aqui. E agora eu queria falar um pouco sobre as vantagens de operar os mini contratos. Então, afinal de contas, vou tirar aqui, desculpa. Afinal de contas, qual a vantagem de operar esses mini contratos? Bom, de cara, a primeira vantagem de cara é o aporte, né? No caso, quando você vai começar suas operações na bolsa, você vai lá abrir a sua conta na corretora e você tem que colocar uma garantia. Essa garantia, para quem opera mini contrato, é um valor. Para quem opera o contrato cheio, é outro valor. Então, assim, é legal que você comece pequeno. E para começar pequeno, um bom caminho são os mini contratos, porque seu aporte vai ser menor, tá? Junto com o aporte, a gente tem a história da alavancagem, né? Eu estou precisando colocar uma garantia pequena e eu vou poder, vocês já viram que o valor do mini contrato do dólar, né? É um valor em média já de 50 mil, no índice 20 mil. Então é como se você estivesse operando esse valor todo, mas que na verdade você vai precisar de pouquinho para começar a operar. Então a alavancagem te permite isso, ganhar mais, né? Liquidez. Liquidez é uma coisa que se procura bastante quando você vai operar, porque o que é a liquidez? É exatamente a facilidade na negociação. Liquidez é quando tem muita gente querendo comprar e muita gente querendo vender. Então, é quando vai ter mais negócios. Então, imagine se você está operando um ativo que não tem liquidez. O que significa isso? Significa que você vai fazer comprar e na hora de vender não vai ter para quem vender. Fica lá sua ordem lá indicando que você quer vender, mas não aparece ninguém. Então não é bacana. Então sempre procure operar ativos que tenham liquidez. Os mini contratos têm bastante liquidez, porque muita gente opera, né? Então é uma vantagem. Diversificação, porque você não fica preso, por exemplo, às ações, né? As ações, lá você pode montar a sua carteira, você pode fazer operações a longo prazo, né? Com as ações. Mas com os mini contratos é uma outra modalidade. Então é legal, é bem interessante quando você está investindo na bolsa, fazendo suas operações, você conseguir essa diversificação, né? Se lá nas ações você ganha pouco ou ganha mais, mas com várias ações, com uma carteira, aqui você pode escolher aí o mini dólar ou o mini índice e fazer as suas operações. Então é mais uma porta que se abre, né? Mais uma perspectiva que você tem de ganhar. Então, a diversificação é importante no mercado financeiro, tá? A outra é a flexibilidade. Gente, existe muitas formas de você ganhar dinheiro operando os mini contratos. Existem muitas estratégias. Você pode operar gráfico de candle, você pode operar gráfico de Renko, você pode fazer operações com médias móveis, você pode operações na tendência, existem as operações contra tendências. Eu sempre digo aqui, né, que o iniciante procure ir a favor da maré. Então, procure operações a favor da tendência. Mas são N formas. Não existe, eu também gosto de repetir sempre isso, não existe o certo ou errado. Aqui nos vídeos do canal, nos meus vídeos, tanto meu como da Elisa, a gente sempre procura mostrar como a gente está operando, né? Qual ativo, qual gráfico, porque é mais seguro para mim te orientar da forma que eu faço. Mas existem muitas, tá? Então, se você está começando, comece mesmo pesquisando, vasculhando aí, se informando, para que você possa ter as opções de escolha, ver o que se adapta mais ao seu perfil, né? O perfil também é importante. Então, essa flexibilidade de ter várias formas de ganhar com os mini contratos também
é muito bom, tá? Mas não é só de vantagem que se vive. E aí, as desvantagens. Quais são as desvantagens de operar os mini contratos futuros? Bom, é uma, na verdade, que é bem forte, bem importante, pesada, né? E que a gente não pode deixar passar. No mercado financeiro, quanto maior o retorno, certamente é maior o risco. Então, se existe nesse tipo de negociação, o day trade, esse potencial de alavancagem, potencial de um retorno grande, também existe o risco. Então, por isso é que sempre comece estudando. Depois que você já estiver estudando, tem um conhecimento, vá para a prática, mas no ambiente simulado, para que você se adapte àquela realidade passo a passo. Então, o simulador serve para isso. Existe uma ferramenta também na plataforma, né, que a gente opera no Profit, chamada Replay, que é o treino. Você tem que treinar exaustivamente aquela sua estratégia para que você não se arrisque tanto. Não é comprar e vender assim, né? Ou começando com... A gente sabe dos mini contratos, e aí com 10, com 20, começa com 1. Começa devagar e aos poucos, sem pular as etapas, você consegue ter sucesso. Ok, então vamos lá. Chegou a hora de operar. Eu já sei o que é um mini contrato de índice, um mini contrato de dólar. E chegou a hora de operar. Lá na corretora, quando você vai abrir sua conta, colocar o dinheiro lá para você operar, eles exigem uma garantia, tá? Essa garantia, ó, a partir do dia 31 de janeiro desse ano, teve um aumento, teve uma alteração aí. E o valor mínimo para você operar um mini contrato é R$100 para o índice e R$150 para o dólar. Aline, então basta ter R$100 para operar o mini índice. Sim, teoricamente é apenas isso que a corretora exige de garantia. Essa é a garantia que a corretora exige. Mas nós já vimos aqui, se você não viu ainda, sobre o valor do mini contrato, para você ficar sabendo, tem um vídeo aqui que a gente fala, né? No começo desse vídeo a gente fala sobre isso. E você está operando um valor bem maior. Então, assim, imagine, a gente fez uns cálculos. Vou voltar aqui para a gente fazer junto novamente. A gente fez uma simulação aqui, ó. O dólar R$5 é como se você tivesse operando 50 mil, porque um mini contrato é $10 mil. A R$5 dá R$50 mil. R$50 mil. Então, pensa bem, R$100 é pouco, né? O índice a 100 mil pontos, a cotação dele a 100 mil pontos, você está operando R$20 mil. Então, as exigências da corretora são essas. Mas eu gosto de multiplicar isso aqui por 10. Então, se você vai operar, esse é assim que eu aconselho. Se você vai operar mini contrato, comece com R$1.000 na conta. Se você vai operar mini dólar, mini índice, se você vai operar mini índice, comece com R$100 na conta. Comece com R$1.000 na conta. Se você vai operar mini dólar, comece com R$1.500 na conta. A corretora exige 100 e 150. Mas você ter uma garantia maior e controlar, sempre sabendo que no começo é como se você estivesse colocando um dinheiro lá para aprender. Isso depois de todo o passo a passo, de você ter estudado, de você ter as técnicas,
de você ter simulado, de você ter ido no simulador primeiro para poder confirmar sua estratégia. Só depois, então, você vai colocar o seu dinheiro na real. E você, claro, você pode perder, mas sabendo que a garantia que a corretora exige é R$100 para o mini índice e R$150 para o mini dólar. Bom, pessoal, continuando aqui, esse mini contrato de índice, mini contrato de dólar, eles têm uma sigla. Eles não são chamados, quando você vai operar lá na plataforma, ele tem um nomezinho próprio dele, uma sigla. Então vamos ver como é que é a sigla de cada um. Olha só, sigla dos contratos de índice dólar. No índice, o contrato cheio é IND e o mini é chamado de WIN. No dólar, o contrato cheio é chamado DOL e o mini é WDO, tá? Isso é a sigla do mini contrato. A gente vai aqui, quando a gente vai operar, né? Como eles são contratos futuros, o que é que a gente tem? Vencimento dos contratos, eles têm vencimento, tá? Não é como uma ação que ela não vence, né? Você compra a ação hoje, você pode negociar e vender ela daqui a um ano. Vai ser sempre aquela ação. Os contratos futuros, eles têm um prazo, têm um vencimento. E para você conhecer ou identificar esse vencimento, esse ativo futuro, na hora que você está operando, eles têm um nome próprio. Além da sigla que a gente viu aí, eles formam um código, tá? Então, primeiro aqui o vencimento deles. O vencimento do índice, no caso, é toda quarta-feira, mais próxima do dia 15, nos meses pares. O que significa esse vencimento dos contratos? Significa que quando chegar na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, ou seja, né, mês 2, 4, 6, 8, 10 e 12, quando chegar nesse dia, você tem que fazer sua negociação. Então, se você comprou ou vendeu e ainda não encontrou a contraparte, não fez ainda a negociação, você comprou e ainda não vendeu, ou se você vendeu e ainda não comprou, quando chegar nesse dia, todas as negociações que estejam pendentes vão ser finalizadas para começar um novo contrato. Então, sempre os contratos futuros vão ser assim, eles vão ter um vencimento. No caso do índice, é nesse dia aí, de 2 em 2 meses, né? Numa quarta-feira próxima ao dia 15. E no caso do dólar, é todo mês, tá? Então, todo mês, toda vida que vira um mês, é um novo contrato do dólar. E aí, existe o código. Vou tirar de novo aqui. Para você saber se você está operando o contrato futuro certo, né? Se já venceu, ou se é o que está corrente no mês, existe o código para você identificar. Esse código é formado por, olha só, a sigla, essa sigla que a gente acabou de aprender aqui, a letra do mês de vencimento. Então, cada mês, para gerar esse código aí, cada mês existe, deixa eu apagar isso aqui, cada mês existe uma letra correspondente, tá? Então, quando eu estou negociando dólar, se eu estou no mês de fevereiro, eu vou procurar qual é a letra do mês de março. Se eu estou no mês de abril, eu vou procurar qual é a letra do mês de maio. E no índice, a mesma coisa. Se eu estou no mês aí entre o mês de abril, que é o mês 4, né? Que é o mês par, e aí que vira aí o vencimento, mas eu vou negociar dos 2 meses seguintes, do que tá para frente, tá? Vou mostrar aqui a tabela que eu acho que fica mais fácil de entender. Mas eu queria só mostrar aqui que o código é formado assim, pela sigla, essa sigla que a gente colocou aqui no índice no dólar.
pela letra do mês de vencimento, ou seja, sempre o mês futuro, ou no índice sempre os 2 meses para frente, e o ano. É assim que se forma o código. Vamos ver isso aqui, como é que é na prática. Então, olha só. Vamos agora montar aqui o código dos contratos de índice e dólar. No caso, o mini índice e o mini dólar, né? Aqui, deixa eu tirar isso aqui. Tá pra cima aqui. Vou botar aqui embaixo. Então, no caso do mini índice, WIN, no caso do mini dólar, WDO. E a letra do mês de vencimento. Olha só, olha a tabelinha aqui do índice. Como é só os meses pares, ó. Então, é fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Em fevereiro é a letra G, em abril é a letra J, em junho M, em agosto Q, em outubro V, em dezembro Z. Então, quando eu vou formar o código do mini índice que eu vou operar, eu pego a sigla, que é WIN, eu pego a letra do mês do vencimento, o próximo. Então, por exemplo, eu estou no mês de abril, é J. Mas eu não estou fazendo uma negociação para o futuro. Eu não estou apalavrando hoje o que uma negociação minha do futuro. Então, eu vou pegar a próxima. E a próxima é M. Então, se eu estou em abril, eu pego aqui o M e o ano de 2022. O dólar, a mesma coisa, ó. O dólar, a mesma coisa. Vou botar aqui pra cima. No dólar, a mesma coisa. Em janeiro, fevereiro, março, abril, mas todos os meses, ó, tem a letra correspondente, F, G, H, tal. Então, se vamos supor que eu tô em setembro. Se eu tô em setembro, eu tô negociando qual dólar? De outubro. Sempre eu estou negociando o futuro. Lembre-se, é mini contrato futuro. Então, minha negociação só vai se realizar no futuro. Então, aqui, ó, se eu tô em setembro, eu vou pegar o V, que é outubro. Se eu tô em novembro, eu vou chamar de Z, que é o próximo mês. Então, vamos dar um exemplo aqui atual. Nós estamos no dia 25 de abril. E aí, ó, a sigla do mês, a letra do mês e o ano. No caso do índice, ó, WIN, que é essa sigla aqui. A letra do mês, eu estou em abril. Como eu pego a seguinte, é M. M22, que é o ano. Pronto, essa é o ativo, esse é o nome do mini contrato que eu vou operar, do ativo do mini índice, tá? No dólar, qual é a sigla? WDOK, desculpa, WDO. Qual a letra do mês de vencimento? Nós estamos em que mês? Abril. Ah, Aline, mas abril é J. Mas eu estou falando de um mini contrato futuro. Se é futuro, ele só vai considerar as operações no próximo mês. E no próximo mês, qual é a letra? K. Então, vai ser WDOK. E o ano, 22. Então, aqui, ó, a gente fez a sigla, a gente fez o código, usando aqui a sigla, a letra do mês e o ano, tanto do mini índice quanto do mini dólar. Então, pessoal, hoje nós falamos aqui sobre os mini contratos futuros. A gente viu o que é o mercado futuro, o que são os contratos futuros, por que existe, né? Qual o benefício que se tira desses de operar, de negociar os mini contratos, quais as vantagens, quais as desvantagens, e a gente aprendeu como formar o código, a nomenclatura tanto do mini índice quanto do mini dólar, que são os principais mini contratos, né, operados, e é o que a gente vai falar
e o que a gente vai mostrar aqui em operações na prática, né? Eu disse que no final do vídeo eu ia dizer qual eu prefiro operar. Eu opero o mini dólar, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui comentários e sugestões para um próximo vídeo. Tá joia? Obrigada, pessoal, e até a próxima.